Você já se sentiu preso no operacional da sua agência porque os clientes eles estão te demandando mais tempo do que você gostaria e aí você tá com a agenda lotada, fazendo um monte de coisa para o cliente, mas você sente que você poderia naquele mesmo tempo entregar muito mais valor e sair desse operacional? Eu posso te dizer porque eu passei por isso quando eu tinha 90 clientes aqui na empresa e hoje com mais de 300 clientes na nossa assessoria, eu posso te dizer que os nossos processos eles melhoraram substancialmente depois que a gente parou um tempo, organizou a casa e com isso a gente conseguiu escalar a nossa operação para poder entregar mais valor para os nossos clientes e, por outro lado, a gente conseguir, com menos pessoas dentro da nossa empresa, gerar mais lucratividade para dentro do nosso negócio. Então, se você tem um negócio e está expandindo ele, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar, vou te explicar e vou trazer aqui os modelos de playbook que a gente tem dentro da Turbo, atendendo mais de 300 clientes que você vai poder entender esses processos e aplicar dentro da sua empresa a partir de agora. Então vamos lá, se você está chegando no meu canal aqui agora, quero me apresentar, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios e fundadores aqui da Turbo, uma assessoria que tem mais de 300 clientes. Hoje nós atendemos os clientes em mais diversos produtos e soluções que ajudam esses clientes a vender mais no digital. E com todo esse tempo que a gente tem de mercado, que na verdade não é tão longo, mas que a gente já tem uma base relevante de cliente, eu posso te dizer que sair do operacional significa fazer um bom diagnóstico das soluções, criar um bom planejamento, a partir desse planejamento a gente colocar a mão na massa e começar a executar. E é justamente sobre isso que eu quero transmitir aqui e eu vou já compartilhar a minha tela com você, no qual eu vou passar sobre 3 principais pilares. Isso daqui vai servir para me guiar durante essa aula, né, que eu gosto de trazer o conteúdo aqui no formato de aula para você ter profundidade nesse conhecimento e você sair daqui com conteúdo prático que você pode aplicar. Se esse conteúdo for gerar bastante valor, eu quero que ao longo do tempo você curta esse vídeo, você se inscreva no canal, mas só se você entender de fato que eu estou gerando valor para você. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu gosto muito de trazer aqui sobre como gerenciar mais de 300 clientes, que é o que a gente vive aqui dentro da Turbo hoje, é que depois da venda a gente precisa analisar muito a fase de onboarding. E a fase de onboarding aqui dentro da Turbo, ela é dividida em 2 principais pilares e eu quero falar sobre esses 2 principais pilares aqui com você, te trazer alguns documentos, te mostrar algumas rotinas que a gente tem aqui que elas podem ser importantes para o seu time e para a sua operação. Então logo depois que o vendedor ele acaba de realizar uma venda, o próximo passo é esse vendedor agendar uma próxima reunião com o meu time de kickoff, que hoje é o meu time de CX/CS. Então essas pessoas, elas são responsáveis por receber essas pessoas aqui dentro e elas têm um papel principal de fazer o kickoff desse cliente. O kickoff nada mais é do que a nossa empresa aqui, do que é pegar os acessos e ter os ativos dessas pessoas. Então imagina a seguinte situação, esse cliente ele vai ser um cliente de UGC. O que eu preciso desse cliente? Eu preciso entender como que a marca dele quer se comunicar. Eu preciso entender quais criadores de conteúdos da nossa base esse cliente ele gostou. Qual criador de conteúdo ele tem mais afinidade ou comunica mais o que aquela empresa quer comunicar para o mercado. E essa reunião ela é muito importante para o cliente, porque logo assim que ele assina o contrato, ele tá com uma energia muito alta, ele tá muito satisfeito porque o vendedor conseguiu convencer de que a Turbo é a solução para ele. Então logo em seguida a gente já marca essa reunião. Esse cliente já tem um próximo passo muito bem definido e fazendo esse próximo passo, a gente já manda um formulário para esse cliente. Esse cliente preenche vários tópicos que inclusive eu vou liberar, se você for lá no meu Instagram me seguir e comentar formulário, eu vou te entregar esse documento para você aplicar dentro da sua empresa, que é o nosso formulário de onboard. Então, o que é importante te dizer? Que além desse formulário, a gente criou aqui dentro da Turbo esse documento de boas-vindas. Esse documento aqui você pode criar um documento similar. É um documento muito simples, de 5 páginas, mas que a gente fala sobre os principais alinhamentos. Primeiro, essa pessoa tem acesso ao meu número e ao número do financeiro, e depois eu faço alguns alinhamentos com o meu cliente. Primeiro, resultados extraordinários não acontecem da noite para o dia. Monitoramento de tendências, então tanto eu quanto o cliente, nós somos responsáveis por essas tendências. Em seguida, eu peço para o cliente sempre manter a pasta do Drive atualizada, ou seja, aqui dentro a gente tem uma pasta para que o cliente consiga atualizar as coisas. Por outro lado, logo em seguida, eu tenho aqui uma comunicação via WhatsApp, então a gente pede para os clientes sempre centralizarem a comunicação dentro do grupo de WhatsApp, porque o que acontece? Muitos clientes, eles acabam indo no gestor de performance, indo no designer, indo no CX fora do grupo do WhatsApp, e aí todas essas pessoas estão falando com o cliente fora. Ao fazer isso, essa comunicação não fica centralizada e
quando uma pessoa vai pedir uma informação, na verdade esse cliente já entregou para outra e parece para o cliente que a gente não tá comunicando aqui dentro da empresa, quando na verdade a comunicação ela tem que ser em um canal. Então a gente reforça isso com o cliente. Por outro lado, a gente fala sobre as urgências. Então a gente já alinha no primeiro momento que é muito importante que, se alguma coisa for de fato urgente, ela tem que ligar pra gente, ela tem que fazer um contato mais imediato possível. Mas o cliente também precisa entender a importância de definir o que é urgência. Urgência é quando o saldo de uma plataforma ela acaba. Agora, se aquele post não saiu como ele gostaria, como ele aprovou lá atrás, é bem provável que eu vou alinhar isso no momento depois. Então tá tudo bem, eu preciso definir isso com o meu cliente. Ele precisa estar muito ciente sobre isso. A gente fala aqui também sobre política de pagamento. Então, a gente deixa muito claro que se o pagamento atrasar 14 dias, nós vamos encerrar o nosso trabalho. Então, a gente deixa alinhado ali anteriormente sobre o que a gente gosta de alinhar de deveres e responsabilidades. E aí depois a gente deixa bem claro aqui na parte de performance. Então, eu tenho outros alinhamentos quando eu falo só sobre performance. E aí logo em seguida, se esse cliente contratou um serviço de performance comigo, eu tenho outro alinhamento com ele, que é o alinhamento entre o tráfego pago e orgânico. Então a gente traz isso para o cliente para alinhar as expectativas de fato. A importância dos criativos, então a gente gosta de trazer para os clientes que não só a gente, mas ele também pode trazer novas ideias, para ele não fazer intervenção nas campanhas. Eu acho que talvez você acaba passando por isso aí no seu dia a dia. A gestão semanal dos trabalhos, então como a gente trabalha aqui dentro, e a responsabilidade financeira, que são os saldos, né? Então nem todos os clientes eles vão lá e colocam um cartão de crédito para a gente utilizar. E aí sobre site e alterações, é muito importante que a gente alinhe com o cliente que alguma coisa vai estar dentro do nosso escopo, mas grande parte não vai estar. E se ele quiser, ele pode pagar um serviço adicional. E aqui já vem uma estratégia para a gente alinhar com esse cliente para fazer uma venda de upsell ou de cross-sell, a depender do plano que ele está trabalhando. E aí, social media, eu faço a mesma coisa. Então, cada produto que a gente tem aqui dentro da Turbo, eu não vou entrar dentro de todo esse escopo aqui para o vídeo não ficar só sobre o que eu entrego no kickoff, mas é muito importante que você pense em alguma coisa nesse sentido para você alinhar com o seu cliente logo assim que ele chega dentro da sua empresa. Isso já é uma etapa inicial muito importante e ao você fazer isso, o cliente vai sentir que ele está avançando no processo que ele acabou de adquirir. Então você fez a reunião de boas-vindas, você pegou os acessos com o cliente, você pegou os ativos com ele. Agora você vai ter uma segunda reunião, ou seja, você fez essa reunião de kickoff, você já agendou a próxima reunião com o seu cliente, que é a reunião de onboarding. Então, na reunião de onboarding, aqui, se ele é um cliente de social media, eu já vou passar para esse cliente quais são os prazos que eu vou entregar o roteiro, quais são os prazos que eu tenho de expectativa para postar aqueles primeiros posts, carrossel, vídeo, o que seja que ele contratou aqui com a gente. E depois, é muito importante que aqui dentro dessa parte de onboarding, principalmente quando se trata de performance, eu tenha primeiro um planejamento muito bem feito, ou seja, o cliente ele quer investir R$2.000. Beleza, se ele quer investir R$2.000, qual que é o planejamento de marketing e vendas que eu vou fazer ao investir esses R$2.000? Ou seja, o quanto que é esperado que retorne aqueles R$2.000, seja em quantidade de leads, seja em conversão em vendas no e-commerce, seja em pessoas indo até um estabelecimento local. É muito importante que nesse momento de onboarding o meu cliente entenda das expectativas que o negócio dele pode gerar ao investir 2, 20 ou 100 mil reais. Nós tivemos um caso aqui recentemente de um cliente investindo 200 mil reais por semana e a primeira coisa que a gente quis fazer é esse planejamento, para que o cliente pudesse cobrar a gente e pudesse analisar o nosso trabalho com base no planejamento. Isso tudo a gente faz um planejamento de uma semana para que o cliente entenda o que a gente vai trabalhar nos próximos 2 a 3 meses. Então, quando a gente analisa, a primeira coisa que é importante a gente fazer depois da fase de kickoff é mostrar para esse cliente qual que é o planejamento. Feito o planejamento, o próximo passo é a gente ir para a execução. Então, eu deixo claro para o cliente o que eu vou estar executando em cada uma das próximas semanas. E depois que eu faço essa execução, eu estou na fase de acompanhamento e é o que a gente chama aqui de velocidade de cruzeiro. Ou seja, o grande lance, a grande preocupação pra gente que tem uma agência, pra gente que gere aqui 200, 300, 500 contratos dentro do mês, é a gente ter primeiro esse alinhamento de expectativa. Depois do alinhamento de expectativa, o cliente precisa entender que a gente está numa fase de execução. Depois da fase de execução, eu vou trazer para ele relatórios de acompanhamento.
Esses relatórios vão me dizer o que eu devo melhorar dentro do meu funil. Uma vez alinhado essa expectativa, fica muito mais fácil de eu gerir 1 ou 200 projetos, porque agora eu sei exatamente o que eu devo entregar, quando eu devo entregar e quem são os responsáveis por operar cada uma daquelas tarefas. Então isso pra gente ficou muito mais fácil. Quando a gente começou lá atrás, quando a gente tinha 20, 30, 40 clientes aqui dentro, era muito tranquilo, porque nós mesmos, enquanto sócios, nós sabíamos quem eram os clientes por nome, CPF, sabia onde o cara morava. Agora, quando a gente vai para 300 contratos dentro do mês, é natural que a gente perca um pouco da sensibilidade de como estão todos os contratos ali da rua. E por isso, a gente foca muito em estabelecer essas rotinas. E aí, falando um pouco mais sobre as rotinas, que a gente já vai entrar aqui no ponto 2, é que a gente vai falar mais sobre a gestão operacional. Ou seja, eu já defini aquilo que eu devo entregar, agora eu vou para o meu operacional, onde eu preciso primeiro definir os processos e rotinas, e aí dentro de processos e rotinas eu até separei um documento para mostrar para vocês aqui, que eu tenho o que é a atribuição de cada uma daquelas pessoas que estão aqui dentro da Turbo com a gente. Então, se você analisar desse lado aqui, eu tenho processos para Creator, Social Media, gestão de performance, e dentro de cada um desses documentos aqui, eu falo para as pessoas que vão operar quais são as rotinas dessa pessoa. Então, por exemplo, dentro da rotina do gestor, eu tenho aqui, ó, preparar pautas de reunião do dia. Então, o Rafael, que é quem criou esse documento aqui, ele colocou aqui o que esse gestor deve falar com esse cliente. E aí, por isso que é importante que você crie os processos da sua empresa. Então, tudo aquilo que a pessoa vai executar, ou que você mesmo vai executar para com o cliente, aquilo pode se transformar em um processo. Se transformando em um processo, a gente precisa lembrar que, opa, aonde é que eu vou utilizar nesse processo? Vão ser dentro das minhas rotinas. E essas rotinas são as rotinas operacionais. E por isso, a importância da gente criar e rever isso o tempo todo. Então, quando a gente olha aqui, eu tenho isso daqui muito bem definido, eu tenho, cara, como que eu solicito um criativo? Então, eu tenho um processo de solicitação de criativo, não é simplesmente levantar a mão e falar assim, opa, eu tenho um criativo aqui, eu quero que ele saia da noite pro dia. Não, eu tenho boas práticas que a gente tem para solicitar criativos. Isso é a documentação. Isso é a organização de processos que vai me permitir gerenciar 300 e daqui a pouco a gente vai revisar isso daqui para ver se esses mesmos processos aguentam a gente gerenciar 1000 clientes ao mesmo tempo. Essa é a nossa intenção, é claro. Com o mundo como a gente está aqui hoje, a gente está colocando inteligência artificial na maioria dos processos que a gente tem aqui hoje para que a gente ganhe mais tempo. Lembra? Lá atrás, no começo do vídeo, eu falei o seguinte, cara, para você gerenciar mais clientes, você precisa determinar os seus processos, você precisa fazer um planejamento, você entender aonde é que você gasta mais tempo. E aí, com o que eu tô fazendo aqui dentro da empresa hoje? Por exemplo, algo que a gente percebeu que dentro desse escopo que a gente tem aqui para gerenciar os clientes é que eu gasto muito tempo nesse início, nesse onboarding de cliente. O que a gente está fazendo? Colocando inteligência artificial na maioria dos processos que a gente tem aqui nessa entrada. Fazendo isso, eu estou tornando o meu processo muito mais eficiente. Então, eu sugiro para você que você pegue esse escopo que eu mostrei aqui, você comece a pensar, poxa, quais são as etapas que eu tenho aqui dentro da minha empresa? O que eu faço dentro de cada um desses escopos aqui para eu poder destinar tempo para criar esses processos. Depois que eu crio esses processos, eu simplesmente começo a implementar e fazendo essa implementação, você vai pensar depois em agilizar, em aprimorar esses processos. A nossa pauta estratégica e tática aqui dentro da empresa, ou seja, nós enquanto fundadores, com os gestores que a gente tem aqui dentro da empresa, elas se pautam basicamente na gente pensar em, opa, como que a gente melhora os nossos processos? Como que a gente melhora nosso setor de tecnologia, infraestrutura aqui dentro da empresa, porque essas são alavancas para a gente ganhar mais tempo e ganhar naturalmente mais margem dentro do nosso negócio, que vai resultar em mais lucro líquido e dinheiro que a gente vai botar ou distribuir para as pessoas que estão nos ajudando a construir isso. E por outro lado, a gente tem que ter um tempo de fazer o review do planejamento, ou seja, eu estou fazendo gestão do meu cliente. Agora o próximo passo é eu pensar, como que eu vou fazer um review daquilo que eu me propus a entregar para o meu cliente? Então, lembra que lá atrás eu fiz um planejamento, depois eu vou vir aqui fazer o review desse planejamento e vou para a execução novamente. Fui para a execução, o grande ponto é a gente pensar no report. É muito importante que o cliente saiba e entenda o que você está fazendo. Lembra que lá atrás a primeira coisa que eu fiz foi definir o meu ponto de partida e a expectativa com o cliente, e logo em seguida eu mostrei para ele quais são as ações que eu vou construir ao longo do tempo. Beleza.
eu fiz isso, agora o cliente precisa entender constantemente. A gente faz um reporte semanal aqui na Turbo. Fazendo esse reporte semanal, o cliente entende naquilo que a gente está trabalhando. Para pensar, essa é a mesma ótica que você gostaria, enquanto empreendedor, que o seu funcionário te reportasse. Então, se você gosta de ter um reporte semanal, se você acha que isso é o interessante, é bem provável que o seu cliente também ele goste. E assim a gente vai construindo as relações. Se você tem um cliente que ele não precisa de ter reporte semanal, ele gosta de quinzenal, mensal, beleza. Você tem mais prazo para entregar esses reportes e mais prazo para executar também cada uma das suas tarefas. E cara, se você tá gostando desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários que você gostaria que eu me aprofundasse para eu fazer um próximo conteúdo. E aí, pra gente finalizar esse tema aqui, que ele pode se estender muito, porque vocês já perceberam que a gente tem várias minúcias, a gente pode desdobrar isso daqui até o nível operacional, entender o número de pessoas, capacity, enfim, é um tema muito amplo. Mas pra gente finalizar, eu gosto muito de lembrar que gerenciar todos esses clientes, quando a gente faz isso daqui com maestria, isso resulta em mais upsell e cross-sell. Sem dúvida, se você faz uma boa gestão da sua carteira de clientes, sem dúvida, se você faz esse acompanhamento no detalhe, você vai conseguir vender mais para esses clientes que estão na sua base. E esse é o seu principal objetivo depois que você adquiriu o seu primeiro cliente. Primeiro, gerar resultado. Depois que você gerou mais resultado, você tem capacidade de aprimorar o funil de venda desse cliente, e aprimorando o funil de venda desse cliente, você vai com certeza enxergar mais gaps naquela operação, e enxergando mais gap naquela operação, você vai ter mais capacidade de trazer soluções que não necessariamente você vai implementar. Dentro da Turbo, nem tudo que eu sugiro para meus clientes eu implemento. Eu posso trazer parceiros que eu ganho recorrência, que eu ganho na parceria e que vai ser melhor para aquele cliente. Porque quando você faz uma gestão de projetos muito bem feita, assim você vai conseguir ganhar mais dinheiro. E cara, se você quer se aprofundar nessa parte, principalmente na parte de onboarding, eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz aqui no meu canal para que você possa assistir e entender como que eu, no detalhe, faço o onboard de todos os meus clientes aqui, fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!